Olá! Hoje eu vou disponibilizar para você a nossa aula de cadastro de funcionário do sistema Proteus TOTUS. Eu acho um tema muito interessante, pois diversas empresas solicitam profissionais com esse conhecimento, além das consultorias do mercado que estão sempre em busca de consultores com esse conhecimento. Me chamo Rogério Ferreira e aqui nesse canal, toda terça-feira, nós falamos sobre conceitos administrativos e como colocá-los em prática dentro do sistema de ERP. Então, aproveitem a nossa aula! Muito bem, agora nós vamos ver o cadastro de funcionários. Então eu vou aqui em atualizações, funcionários, funcionários. Vou entrar na tela e dar um clique em incluir. Então vamos lá, o sistema já deu uma matrícula para a gente. Vou colocar aqui o nome do funcionário. Note que ele já pulou para este campo o nome completo, que é o nome utilizado na CFIP. A mãe do funcionário, nome do pai, sexo, no caso masculino, raça e cor, se ele é indígena, branca, negro, então branco, a data de nascimento, o estado civil, se é solteiro, casado, divorciado, o país de origem, a nacionalidade, 10, Código Brasileiro, que é o padrão da RAIS, estado em que nasceu, código de instrução da RAIS, por exemplo, 55, superior completo, um e-mail, se esse funcionário recebe e-mail da empresa, sim ou não. Se o tipo de e-mail será HTML ou texto. Se é um deficiente físico, sim ou não. E se for um deficiente, o tipo de deficiência que essa pessoa tem. Vou aqui agora em funcionais. Se esse funcionário tem jornada variável, sim ou não. Vou vinculá-lo a um centro de custo administrativo. Colocar uma data de admissão. Tipo de admissão 9B, que é o tipo mais utilizado, que é o reemprego. O banco e agente de depósito do fundo de garantia. A conta do depósito do fundo de garantia, o banco e agência para depósito do salário. Se vai ser uma conta corrente ou poupança. E o número da conta corrente desse colaborador. A qual o regime de previdência ele está vinculado, então regime da Previdência Social Geral, um próprio ou social do exterior. No caso aqui, eu vou deixar como regime geral. Situação na folha, quando em branco significa funcionário ativo. F, férias, T, transferido, D, demitido e A, afastado. Então aqui nós vamos deixar em branco que vai ser um funcionário ativo. Ele está vinculado ao processo de seletista estagiário mensal, 220 horas por mês. Categoria do funcionário, se é mensalista, horista, estagiário. Então, conforme o funcionário, você pode escolher pelo combo. O código de função dessa pessoa, então vou colocar como analista de folha de pagamento. O salário dele mês e o salário base dissídio. Tá? Esse salário base dissídio, como eu disse lá atrás, ele é utilizado principalmente quando você tem aumento de convenção coletiva, onde o salário base do dissídio ele é proporcionalizado pelos meses que o funcionário está na empresa. Contribuição sindical, se já pagou, imposto sindical, se ainda não pagou no ano corrente. Então, como nós estamos em maio, eu vou deixar como ele já pagou o imposto sindical. O tipo de alteração salarial, então eu vou deixar aqui como 001, que é o salário inicial. E repetir a minha data de admissão. Com isso, o sistema passa a fazer o controle do estoque salarial dessa pessoa. Se o contrato é indeterminado ou determinado, se for determinado, a data do término de contrato, por exemplo. Expatriado, que tem um contrato de 2 anos. Se ele tem um regime de CLT parcial, sim ou não. Se tem cláusula seguratória na convenção coletiva, percentual do adiantamento, código do sindicato a qual está vinculado, tipo de pagamento, se é mensal ou semanal, então eu vou deixar como mensal, vínculo empregatício na RAIS, 10, que é o mais comum, trabalhador vinculado à CLT. Categoria CFIP, esse é só preenchido quando o funcionário é autônomo, menor aprendiz ou tem uma categoria diferenciada da CLT. Categoria do E-Social, quando couber, vencimento da primeira experiência. Então vamos colocar que vence 30 dias após a minha admissão. E vencimento da segunda, 90 dias após a admissão. Com isso, o sistema tem possibilidade de dar um relatório mostrando os vencimentos e experiência. Data do vencimento do exame médico, geralmente é 1 ano após a admissão. Se ele tem estabilidade, a data de vencimento da estabilidade. Se for um funcionário afastado, isso o sistema preenche automaticamente. Mas o código de afastamento aqui do FGTS. Contribuição assistencial,
se ele vai ter desconto, sim ou não, confederativa, mensalidade sindical, código de rescisão na RAIS, caso ele seja um funcionário que está sendo rescindido, ocorrência da CEFIP, percentual de acidente de trabalho. Se o setor que essa pessoa trabalha, por exemplo, ele tem um percentual diferente de acidente de trabalho. O cargo dele, titulação quando ela é professor, e aí o código de departamento, data de reintegração, demitido anteriormente, que são para os casos de reintegração do funcionário por processo judicial. Ok? Aqui na parte de documentos, o CPF, o PIS, o número do RG, a data de admissão do RG, o estado onde ele tirou o RG, o órgão emissor e o órgão expedidor do RG. Carteira profissional, o F da carteira, data de emissão da carteira, e aí você pode ter os documentos auxiliares que pode preencher, por exemplo, carteira de habilitação para um operador de empilhadeira, emissor da CNH, a categoria, a CA, B, C, né? Todo esse controle o sistema consegue te dar. Número de reservista, título de eleitor, zona do título, número de registro dentro da empresa, código do funcionário, ou seja, certidão de nascimento, cartório, emissão de passaporte, todos os campos aqui para você colocar todos os documentos dessa pessoa, ok? Na parte de benefícios, quantos dependentes de IR ele tem, quantos dependentes de salário e família. Preenchendo o cadastro de dependentes, já não tem a necessidade de preencher esses campos. Controle de ponto, então o turno de trabalho a qual ele é vinculado, o número do crachá dele, por exemplo, 0 ou 2, a regra de apontamento a qual ele está vinculado quando você tem um sistema de ponto eletrônico, se ele tem banco de horas para a folha, se acumula o banco de horas na folha e o tipo de regime de jornada de trabalho dele, se ele é submetido a horário de trabalho a uma atividade externa ou funções específicas, ok? Então isso aqui vem muito de confronto com o e-social. Par de outras informações, nome dele no e-social, código de retenção do imposto de renda, se ele for um funcionário autônomo, o número de inscrição do autônomo e o tipo de serviço autônomo que ele presta. Na parte de cargos e salários, para quem utiliza, tabela salarial, nível da tabela e a faixa da tabela a qual ele está vinculado, ok? O endereço, se é comercial ou residencial, se ele é um residente no exterior, tipo de logradouro, vou deixar como rua, número 1000. Se tem um complemento de endereço, por exemplo, apartamento 20, bairro Centro de São Paulo, ok? Aí o código do município, então vamos colocar ele, por exemplo, Águas da Prata, um CEP, caixa postal quando tiver e um número de telefone, bem como um número de celular. No caso de estrangeiros, você já tem aqui a classificação do estrangeiro, se ele é vice-permanente, temporário ou asilado, número do RNE, órgão emissor, data de chegada no Brasil, ano de chegada, se já foi naturalizado, data da naturalização, se é casado com um brasileiro, se tem filhos no Brasil, se ele tem cálculo de INSS, sim ou não. Na parte de adicionais, se ele possui periculosidade, sim ou não. Se eu colocar um sim aqui, ele habilita o campo sobre o total de horas, ou, como algumas convenções, 180 ou 240. Então é um campo que você pode estar modificando, ok? Se possui insalubridade, aí ele te dá o grau aqui, mínima, média e máxima. E habilitando aqui, ele dá já a habilidade, a quantidade de horas da insalubridade. Um adicional de cargo, quando for o caso. Adicional de transferência e o adicional de tempo de serviço, se esse funcionário possuir. E aqui na parte de outros tem um controle administrativo. Dei um salvar aqui e está feito o nosso cadastro de funcionários. Se esse conteúdo ajudou você, já dá um like nesse vídeo e compartilha com aquele seu amigo que necessita dessa informação. Caso queira saber um pouco mais sobre o módulo Gestão de Pessoal, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima aula!